Como era o Natal na época da escravidão? O povo africano sofreu bastante pelo fato de se achar que a pele do negro era diferente. A escravidão matou milhões de negros, separou milhares de famílias, separou muitas mães de seus filhos. Durante a escravidão, o homem negro não podia responder sobre si mesmo e tinha um dono que decidia sobre sua morte ou se ele continuava a viver. Mas no meio disso tudo, existiam alguns momentos de alívio, como é o caso do Natal. Neste documentário, você vai conhecer como era o Natal na época da escravidão. O dia de Natal é celebrado a 25 de dezembro. Acredita-se que é assim desde o século IV d.C., quando supõe-se a data foi determinada pelo Papa Júlio I. O período natalino, na tradição lúrgica, estende-se de 25 de dezembro até 6 de janeiro. Muitas outras tradições se consolidaram nesse período, como a montagem de presépios e árvores de Natal. A data do nascimento de Jesus é um dos grandes mistérios do cristianismo, embora seja celebrada há séculos no dia 25 de dezembro. Acredita-se que a prática de celebrar o Natal nessa data tenha sido oficializada no século IV, durante o pontificado de Júlio I. Essa teoria afirma que esse Papa oficializou a celebração nesse dia, mas que ele supostamente já era comemorada desde a década de 330 d.C. A escravidão iniciou desde que o homem existia na Terra, mas na África as marcas mais fortes desse ato tiveram início com a expansão marítima portuguesa. Se o Natal surgiu bem antes da escravidão, como os escravos celebravam o Natal, é isso que vamos tentar perceber. A escravidão iniciou desde que o homem existe na Terra, mas na África as marcas mais fortes desse ato tiveram início com a expansão marítima portuguesa. Como já referi em um vídeo aqui no canal, a escravidão na África não foi algo criado pelos europeus. Eles apenas tornaram esse ato mais cruel e um comércio lucrativo. O nosso foco de hoje será virado para os escravos que foram levados à América do Norte, especificamente os Estados Unidos da América, pois os registros de escravos em tempos de Natal são mais notáveis nesse país. Não digo que os escravos em outras partes do mundo não celebravam o Natal, mas nesse vídeo o nosso foco estará virado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos era distinta das outras colônias, no quase equilíbrio entre os sexos e na capacidade da população escrava de aumentar seu número por meio da reprodução natural. Ao contrário de qualquer outra sociedade escravista, os Estados Unidos tiveram um aumento natural elevado e sustentado da população escrava por mais de um século e meio. Durante o período do comércio de escravos no Atlântico, de aproximadamente 1526 a 1867, cerca de 12 milhões de escravos foram embarcados da África e 10,7 milhões chegaram às Américas. O comércio de escravos no Atlântico foi provavelmente o mais caro na vida humana de todas as migrações globais de longa distância. Mas como o comércio de escravo tornou-se um negócio e tantos negros e mulheres, homens e crianças chegaram até cruzar o Atlântico e perder por vezes a sua vida. Vamos entender. Os primeiros africanos forçados a trabalhar no Novo Mundo partiram da Europa no início do século XVI, não da África. A primeira viagem de escravos direta da África para as Américas provavelmente ocorreu em 1526. O volume de escravos levados da África atingiu 30 mil por ano na década de 1690 e 85 mil por ano em séculos depois. Mais de 8 em cada 10 africanos forçados ao comércio de escravo cruzavam o Atlântico entre 1700 e 1850. A década de 1821 e 1830 viu mais de 80 mil pessoas por ano deixando a África em navios negreiros.
Em 1820, a cada 5 pessoas que atravessavam o Atlântico, 4 eram escravos africanos. A maioria dos escravos africanos trazidos para a América do Norte chegaram entre 1720 e 1780. Os africanos transportados para o Brasil vieram em grande parte da Angola. Os africanos transportados para a América do Norte, incluindo o Caribe, partiram principalmente da África Ocidental. Bem mais de 90% dos escravos africanos foram importados para o Caribe e América do Sul. Apenas cerca de 6% dos cativos africanos foram enviados diretamente para a América do Norte britânica. Mesmo assim, em 1825, a população dos Estados Unidos incluía cerca de 1/4 dos afrodescendentes do mundo. Há que referir que a passagem pelo oceano era perigosa e horrível para os escravos africanos. Durante as viagens, os escravos eram separados de acordo com o sexo. Homens, mulheres e crianças eram mantidos nus, embalados juntos, e os homens foram acorrentados por longos períodos. Cerca de 12% dos que embarcaram não sobreviviam à viagem. Ao chegar nos Estados Unidos, os escravos eram vendidos e obrigados a trabalhar em plantações de algodão, chá, tabaco, entre outros. É nessas fazendas que muitos escravos tiveram a oportunidade de conhecer e celebrar o Natal. Os escravos americanos viviam as férias de Natal de muitas maneiras diferentes. Alegria, esperança e celebração eram naturalmente parte da temporada para muitos. Para outros escravos, esses feriados invocavam visões de liberdade e até mesmo de oportunidade de realizar essa liberdade. Outros ainda viam isso como mais um fardo a ser suportado. A prosperidade e a disciplina relaxada associada ao Natal frequentemente permitiam que os escravos interagissem de maneiras que não poderiam durante o resto do ano. Costumavam receber bens materiais de seus senhores, talvez a cota anual de roupas de escravo, uma iguaria comestível ou um presente acima e além do que ele precisava para sobreviver e trabalhar na plantação. Por isso, entre outros, os escravos frequentemente se casavam durante a época do Natal, mais do que em qualquer outra época do ano. O Natal proporcionava aos escravos a latitude e a prosperidade que tornavam possível um casamento formal. Alguns escravos viram no Natal uma oportunidade de fuga. Aproveitavam os horários de trabalho relaxados e as viagens de seus proprietários que estavam longe demais para impedi-los. Enquanto alguns proprietários de escravos presumivelmente tratavam o feriado como qualquer outro dia de trabalho, vários autores registraram uma variedade de tradições de feriado, incluindo a suspensão do trabalho para celebração e visitas familiares. Como muitos escravos tinham esposas, filhos e família a que pertenciam a diferentes senhores que viviam em outras propriedades, os escravos frequentemente pediam passes para viajar e visitar suas famílias durante esse período. Alguns escravos usavam os passes para explicar sua presença na estrada e retardar a descoberta de sua fuga. Devido à expectativa de seus senhores de que logo voltariam da visita familiar, alguns escravos planejavam suas fugas nesse período. Harriet Tubman, uma das maiores mulheres quando se fala em liberdade de escravos, ela ajudou vários escravos a passarem o Natal livres, pois ela usava isso como parte do seu plano. Muitos senhores eram obrigados, aliás, o dia do Natal nos Estados Unidos era um dia que era considerado feriado, e muitos senhores eram impedidos de vender seus escravos, e alguns deles tinham essa possibilidade de viajar por longas distâncias longe dos seus senhores, com pretexto de visitar a sua família. É nessas rotas que Harriet ajudava os negros a escaparem
dessa escravidão maldita que hoje foi abolida. É assim como muitos negros nos Estados Unidos que saíram daqui da África passavam o Natal. Muitas pessoas não acreditam que era possível passar o Natal. Felizmente ou infelizmente, era daquele jeito, com opressão, mas as pessoas passavam o Natal. Esse vídeo que eu trago para vocês conhecerem, para muitos que não conhecem como era o Natal na época da escravidão. Nós usamos como ponto de foco os Estados Unidos. Esse é o canal Verdades da África. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Subscreva-se, por favor. Até a próxima. Deus te abençoe grandemente. Obrigado. Tchau.